Olá, minhas crianças. Nós estamos aqui hoje para mais uma videoaula explicativa, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a exploração, certo? E a colonização da Nova Terra. Quando a gente fala de Nova Terra, nós estamos falando das terras do Brasil. Eu vou só apenas, a tia Girane vai dar uma diminuída aqui, nessa minha tela. Coloca bem pequenininha. Acho que tá bom aqui. Vou botar do lado de cá. Porque aí eu consigo, tá olhando pra vocês, assim, melhor. E é uma aula extensa também, mas eu vou tentar dividir essa aula em 2 vídeos, para que vocês assistam o primeiro vídeo, dão uma descansada e voltem para assistir o segundo, tá? Acompanhe aí a explicação no livro de vocês na página 52. E vamos começar lendo o primeiro parágrafo. Diz assim: o rei de Portugal, Dom Manuel I, logo após a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral, não manifestou grande interesse pela nova terra, mas buscou descobrir se nela existiam riquezas. Com esse intuito, foram enviadas as primeiras expedições exploradoras. Marquem essa palavrinha aí no livro de vocês. Nós vamos falar sobre expedições. O que foram as expedições exploradoras, as expedições colonizadoras, as expedições guardas-costas. Então, nós vamos falar sobre elas. Bem, o primeiro nome que foi dado ao Brasil foi Ilha de Veracruz. Isso a gente já aprendeu nas videoaulas passadas, certo? Foi dada a Ilha de Veracruz e aonde estava isso? Estava escrito na carta. Lembra que Pero Vaz de Caminha fazia todo esse registro? Então, aí ele acreditava que ele tinha chegado numa ilha. Então, por isso o nome de Ilha de Veracruz. Depois esse nome foi substituído por terra. Então foi ser chamado de quê? De Terra de Santa Cruz. Mas por que foi descoberto isso? Porque a Terra fazia parte de um continente. Então é por isso que foi dado este nome. E depois foi definitivo vir o nome, entre outros, até chegar ao nome de Brasil. Mas por que foi dado Brasil? Foi dado Brasil em virtude da quantidade de uma madeira. E essa madeira era uma cor de brasa, certo? Então, essa madeira, ela existia em todo o litoral, certo? E aí, essa madeira era conhecida como o nome de pau-brasil. Pois bem, então, após esse descobrimento, os portugueses passaram a ter posse dessas terras e a fixação dos brancos, né? Quando a gente fala dos brancos, eu tô falando dos europeus, começou em 1530, com a chegada de quem? Com a chegada de Martim Afonso de Souza. A partir daí começou a colonização da fundação da Vila de São Vicente. Nós vamos entender toda essa história. Então, a vinda dos portugueses para o Brasil começou a ser mais constante. O que eu posso abordar mais? Que a presença deles no Brasil começou a ter um processo de migração, começou a acentuar. De migrar, quando eu falo, migrar é sair de um lugar para o outro. E a partir daí começou a mineração, que começou a atrair muitos os portugueses e a enriquecer muito rápido. Então, todo esse processo teve várias consequências. Uma delas foi a devastação da Mata Atlântica, o extermínio da escravização e dos indígenas, e também teve o tráfico, né? O tráfico dos negros, a escravização do negro, e obviamente por interesses tudo comerciais. Então, o que eu tô falando para vocês é só aquilo que vocês já compreendiam, mas é preciso que a gente entenda todo o processo da história. No segundo parágrafo vai dizer assim, que em 1501, na primeira expedição exploradora, verificou-se que a nova terra não era uma ilha. É o que eu acabei de falar para vocês
agora há pouco. Então, mudaram para a ilha de Veracruz, para a terra de Santa Cruz, certo? Deixa eu colocar aqui. Aqui exatamente assim. Pronto. Essa terra de Santa Cruz. E outra descoberta foi a existência do pau-brasil nas matas do litoral, que deu início à exploração dessa árvore muito apreciada na Europa, porque era possível extrair uma tinta vermelha que tingia tecidos. Então, essas informações aqui desse segundo parágrafo, eu não vou mais nem explicar. Por quê? Porque já comentei anteriormente. A gente já inicia no terceiro parágrafo. A gente tem que entender o que foi essas primeiras expedições. Cabral, Pedro Álvares Cabral, ele deixa o Brasil em 1500, precisamente no dia 2 de maio, certo? E ele vai prosseguir com a missão dele. Qual era a missão? Chegar às Índias. Essa era a missão. Então, Portugal, como tinha prioridade nessa ocupação dessa terra, sua meta principal era o comércio e comercializar com aquilo que dava lucro, que era as especiarias que vinham das Índias, certo? Então, os lucros conseguidos no comércio das especiarias levavam Portugal para, a colocar o Brasil em um plano secundário. Tia, mas o que a senhora está falando? Plano secundário? Sim. Eles não colocaram o Brasil, por mais que encontraram essas terras, nessas primeiras expedições, como o principal objetivo deles, porque o principal objetivo deles era chegar nas Índias. Então, eles continuaram ainda com esse objetivo. Por mais que tivessem encontrado as terras de Portugal, para eles ainda era uma coisa do segundo plano. A gente ainda vai ver ou descobrir o que é que tem dentro dessas terras. A gente não sabe ainda, nós não vamos perder tempo, então nós vamos seguir nossa viagem. Então foi basicamente isso aí. Então, eles vinham para cá, para as terras do Brasil, com expedições temporárias. Então não tinha muito trabalho em Portugal, mas nos primeiros 30 anos, com a chegada dos portugueses, aí houve sim a denominação do período pré-colonial. Pois bem, a expedição, continuando aí, que nós estamos falando de 1501, né? E ainda vamos chegar até 1503, diz o seguinte, que a expedição exploradora realizada em 1503, comandada por Gonçalo Coelho e com a participação de Américo Vespúcio, fundou em Cabo Frio uma feitoria, isto é, um posto de armazenamento para guardar o pau-brasil. Diversos lugares do litoral foram nomeados. Anotações e descrições contribuíram para a elaboração de mapas da nova terra conquistada por Portugal. Meus amores, para manter domínio dessas novas terras, os portugueses decidiram enviar uma expedição para explorar o litoral, certo? Então, para o local inteiro. A primeira expedição exploradora, que foi comandada, né, que eu digando assim, por Gaspar de Lemos, ele saiu de Lisboa, que nós estamos falando aqui, vocês ouviram que no livro de vocês fala de Gonçalo Coelho, mas em 1503, nós estamos aqui iniciando o processo de 1501, então nós estamos aí falando de Gaspar de Lemos. Então, essa expedição, ele contou com Américo Vespúcio, e ele percorreu todo o litoral do Brasil. E aí, a partir daí, começaram a dar nomes para os acidentes geográficos, tá? Quando eu falo de acidente geográfico, foi dos locais que foram sendo explorados por eles. Nome de morros, tá? Nome de festas, de festas que eu digo assim, festas comemoradas naquela época, tá? Então, nome de rios, é isso que são acidentes geográficos. Então, a partir daí, houve a segunda expedição. Na segunda expedição, foi comandada já por Gonçalo Coelho, que é o que está no livro de vocês. O livro de vocês fala só de Gonçalo Coelho. Gonçalo Coelho foi a segunda expedição. A primeira expedição foi com Gaspar de Lemos. Então, façam essas pequenas anotações
do ladinho aí no livro de vocês, tá bom? Então, também contou com a ajuda de quem? De Américo Vespúcio. Então, em 1501, na primeira expedição, Américo Vespúcio ajudou Gaspar de Lemos. Na segunda expedição, expedição exploradora, nós estamos falando de explorar, de conhecer, de encontrar, tá? De exploradora, já foi feito por Gonçalo Coelho, com a ajuda também de Américo Vespúcio. Então, nós vemos aí a grande importância que Américo Vespúcio teve. Então, ela tinha o objetivo de fundar uma feitoria. O que era essa feitoria? Como eu tinha no livro de vocês, um posto de armazenamento para guardar o pau-brasil. Então, vamos colocar uma feitoria como um local, certo? E nesse local, tudo aquilo que era retirado da mata, que aí vai começar o processo de devastação da Mata Atlântica, e vai sendo colocado ali, naquele lugar que foi chamado de feitoria. Então, esse armazenamento se deu em Cabo Frio, tá bom? Então, a partir daí, os navios começaram a colocar carreadas, né? Cheias de pau-brasil, para exportar para onde? Ah, para exportar para Lisboa, certo? Então, essa expedição aí foi aonde eles encontraram a ilha Fernando de Noronha, onde as pessoas aí, os famosos, gostam de viajar para conhecer esta ilha. Então, a partir daí começa todo esse processo de exploração do pau-brasil. Vamos continuar com a nossa leitura. Diversos lugares do litoral foram nomeados. Anotações e descrições contribuíram para a elaboração de mapas da nova terra conquistada por Portugal. O pau-brasil atraiu o interesse de corsários franceses para proteger a região e evitar o contrabando da madeira. Os portugueses organizaram expedições guarda-costas em 1516 e em 1526. No entanto, em decorrência da grande extensão do litoral, essas expedições não conseguiram afastar os franceses da região. Então, aqui é interessante. Nós estávamos falando de expedições exploradoras. Com essa questão de colocar para o Brasil para ser exportado para Lisboa, houve agora a expedição guarda-costa, que vem de 1516, tá, a 1526, como está registrado aí realmente no livro de vocês, certo? Vamos falar um pouquinho sobre essa expedição guarda-costa. Gente, todos os produtos brasileiros que eles encontravam nessas expedições exploradoras, eles pegavam esses produtos e enviavam para Portugal, certo? Então, o pau-brasil, que era o produto da época de mais valor e de mais lucro, era um produto muito considerado. Era como fosse, é o ouro, é como fosse um ouro da época, certo? E aí começou a despertar muito interesse. Então você imagina aí que os franceses, como está dizendo aí, foram os que mais ainda fizeram questão de ter, tá bom? De ter esse novo produto. Então, eles começaram a ameaçar. Ameaçar fazer o quê? Pegar piratas, certo? Piratas e colocar nas navegações, nos mares, para poder tomar toda essa carga que era levada pelos portugueses. Então, a partir daí, eles tiveram que criar um sistema. Esse sistema dizia o quê? Olha, nós vamos proteger toda essa carga pelo mar, então vamos criar uma expedição. E essa expedição vai se chamar Expedição Guarda-Costa, certo? Então, a partir daí, foram realizadas várias expedições guarda-costa. Por quê? Porque era quase impossível,
para vocês terem ideia, de policiar toda a costa brasileira. Imagine você, toda a costa brasileira, toda a terra, todo o mar, sendo colocado policiamento. Então, essas expedições, elas acabaram, como é que eu posso dizer, insuficientes, porque, querendo ou não, havia os corsários, certo? O que eram os corsários? Eram os piratas, que trabalhavam a serviço de quem? Dos reis. Então, eles andavam cada vez mais procurando no litoral todos esses produtos, e a única maneira que Portugal encontrou para assegurar a posse dessa terra seria tomar medidas de colonização. Então, é isso que vai acontecer com essas expedições guarda-costas. O que eu quero que vocês fixem na aula de hoje, na primeira parte da aula, é isso. É o quê? Que a exploração da terra começou, primeiramente, aí com essas expedições exploradoras, certo? Quando encontraram todos esses produtos que eram enviados para Portugal, principalmente o pau-brasil, eles transformaram essas expedições em expedições meu Deus, estou errando toda vez que eu falo a palavra, guarda-costas, certo? Para proteger e para que todo esse produto chegasse ao seu destino final. Então, essa primeira parte do texto é sobre isso. Na próxima parte, na parte 2, nós vamos agora para a página 53 e vamos falar sobre agora as expedições colonizadoras, exploradoras, guarda-costas e colonizadoras, tá bom? Até o próximo vídeo.